Boa noite. Estamos em mais um encontro de mulheres aqui da BDB Cultural. E esse mês vamos falar com a escritora Claudine, que vai contar um pouco pra gente sobre o mundo feminino da mediação. Não é isso, Claudine? Pode ser, pode ser considerada assim. Também, né? Também. É muito importante esse assunto porque eu acho que desde pequeno a gente já escuta as mulheres lendo para os filhos, né? A minha voz, pelo menos quando eu leio livros, é a voz da minha avó. Olha que interessante. Então eu acho que a mulher na mediação é uma coisa natural. Tem até um livro do Ítalo Calvino que ele diz que essa atividade de narrar histórias era das mulheres. Então, muito mais tarde que as mulheres passaram, né, para a escrita, mas a narração começou sempre com as mulheres, era isso mesmo. E E era mais fácil essa coisa de passar, né, os conhecimentos de uma cultura, ancestralidade, os mitos, lendas. Por isso que eu acredito que a sua voz esteja ecoando aí dentro de você. esse arquétipo, né, de É, leitora tem uma voz feminina. E a gente sabe que as escritoras começaram depois, né? As mulheres começaram depois dos homens, mas com certeza foi por causa de saber escrever, né? Ter acesso. Eu acho que se elas tivessem esse poder antes, imagina quanto de coisa a gente não, teria tem aí. várias causas, né, que nós mulheres começamos nossas conquistas muito atrasado, né? Votar mesmo. Hoje eu estava assistindo uma live da Cris Nóbrega, né, que é uma escritora do coletivo Maria Cobogó, e ela contou uma coisa muito interessante. A mãe dela, quer dizer, não é algo nem tão longe, ao separar, há uns anos atrás, o CPF dela não era dela, era junto com o marido. Então, ou seja, nós estamos falando isso do nosso mundo, de uma pessoa que ainda convive conosco. Então, nossas conquistas realmente assim, nós estamos muito atrasados. Aqui no Brasil, o lance da ditadura nos atrasou, né, na parte da escrita. Isso já tem assim, tem vários estudos sobre isso. E Então, como é que a gente faz para correr atrás agora do tempo perdido? Vamos incentivar essa mulherada a escrever, a ler. isso. A gente tem alguns movimentos muito interessantes que em nível mundial e aqui no Brasil, vou falar aqui. A gente tem em 2014, todo mundo já deve ter visto uma hashtag Leia Mulheres. Então, isso veio lá de fora, mas foi apropriado aqui. Então, em 2014, teve essa coisa de clubes de leitura com o incentivo de ler apenas obras escritas por mulheres. Isso é maravilhoso. Em 2014 também foi a primeira vez que uma mulher ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. E o prêmio já existia há algum tempo. Em 2015, eu até anotei aqui, foi muito bom para mulheres. Olha que interessante. No Prêmio Jabuti, a Maria Valéria Rezende ganhou como romance, e a Carol Rodrigues ganhou o livro de contos. O prêmio da Biblioteca Nacional foi para a Tércia Montenegro, no romance, e a Carol Rodrigues, também o livro de contos dela, foi vencedor. A Academia Brasileira de Letras premiou um livro da Ana Miranda, um romance. No SESC, duas mulheres também, né? A Sheila Ismani, eu não sei falar o sobrenome dela, com o romance, e a Marta Barcelos com contos. Então a gente vê que é como se de repente até os prêmios reconhecessem, uau, temos mulheres e essas mulheres escrevem. Nesse ano também, só para citar o Prêmio São Paulo de Literatura, na composição do júri, eu acho que de 10 jurados, 4 são mulheres. Isso Bom, também é um avanço, sim. o avanço de mulheres conseguirem espaço para apreciar obras literárias, porque com certeza, né, o nosso olhar feminino
vai porque se resultar. For só homem, né, para julgar. Exatamente. A professora Regina Dal Castanha, aqui da UNB, ela escreveu um estudo muito interessante onde ela fala de como que aqui no Brasil, quem são os maiores escritores, né? É o homem branco. Uhum. Né? Então, de tudo, né, que eles do aparecem. Rio e São Paulo, né? Ainda tem essa. Então, esse estudo da professora se chama Deslocamentos de Gênero na Narrativa Brasileira Contemporânea. Então, estudos dessa forma também nos ajudam, porque é muito importante que a gente possa olhar o que está acontecendo na nossa sociedade. Então, isso todo mundo ter a mesma oportunidade de expor o que faz. Isso. Porque não que eles sejam os melhores, mas eles têm mais oportunidades de expor o que eles estão fazendo. E a gente precisa das mesmas oportunidades. Em tudo. E esse livro aqui, Mulherio das Letras, Caminho das Palavras, foi uma coletânea produzida por escritoras aqui do DF. É uma editora de uma mulher, da escritora Clara Arregui, a Outubro Edições. E o que é esse movimento Mulherio das Letras? A escritora Maria Valéria Rezende, em 2017, ela iniciou esse movimento. E ela tem uma fala muito interessante, que ela diz assim, esse juntamento, né, esse mulherio das letras, e ele só vai terminar quando as mulheres estiverem competindo e ganhando um espaço de igualdade no mundo dos livros. Então, temos chão, temos muito chão. E, aproveitando, falando do Mulherio das Letras, nosso coletivo, o Coletivo Editorial Maria Cobogó, ele nasceu dentro desse movimento. Se você vê essa fotinho aqui, quase todas estamos aqui. Então, hoje nós somos 5 escritoras residentes aqui no DF. Nem todo mundo nasceu aqui, né? Nós temos goianos, cariocas, temos a galera do Quadradinho, tem o pessoal daqui. E nós somos muito diferentes. Nós temos jornalistas, advogada. Eu fui arquiteta, né? Minha vida no começo era na arquitetura. Temos uma psicopedagoga, que é a atriz também, e é isso. Então, e dessa pluralidade a gente está conseguindo, eu acho que um fazer literário muito interessante. E nos sentimos também como um polo aglutinador de incentivar outras mulheres a escreverem. Além de publicarmos nossos textos, a gente também já publicou texto de outras autoras que estavam nas gavetas. Isso também é muito legal, né? A escritora que escreve só para si e não tem aquela coragem da partilha, de mostrar o seu texto para o outro. Então, nós conseguimos também ter alguns títulos dessa forma, já publicamos outras escritoras. É engraçado porque parece muito natural, como a gente estava falando no começo, que a mulher seja a contadora da história, né? A escritora. Minha avó lia para mim o Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu achava que tinha sido escrito por uma mulher, obviamente, porque ela lia para mim, eu era muito pequena e tal. Quando eu descobri que tinha sido escrito por um homem, foi um choque. Falei, como assim? Né? Mas, enfim, e a gente vai, depois disso, vai mudando culturalmente mesmo, impondo pra gente que é sempre um homem que escreve, né? Os filmes que a gente vê, os dramas do autor X, é um cara branco de meia idade que vai se isolar do mundo para escrever e tudo. Então esse arquétipo de bibliotecária não, né? De bibliotecária é uma mulher, né? Sempre com gato, mandando a gente fazer psh, mas
o autor é sempre o autor branco, muito isso. rico, que está sempre numa casa com problemas psicológicos, né? Então, isso tem que ser realmente mudado, porque até quando a gente vai para o colégio, nós meninas, isso intimida, né? Quando eu descobri que foi uma mulher que escreveu o Frankenstein, eu fiquei muito feliz. Eu nem lembro por que direito. Eu falei, nossa, Que legal. né? Tipo, como assim? Foi uma mulher. Enfim, e eu fiquei muito feliz de saber que, né, naquela época tinha mulheres. Mas hoje em dia, realmente, assim, adoro Harry Potter, sou fãzaça da autora, J.K. da J. Rowling. Mas os meus autores favoritos, infelizmente, ainda são homens, né? Por causa do espaço-tempo que a gente teve de um Tolkien escrevendo, né? De um Asimov, que é o meu favorito, assim. Então, assim, às vezes a gente precisa Mas realmente... você conhece a Úrsula K. Le Guin? Não. Não Então, conheço. vou te apresentar. Me apresente. E ela ganhou todos os livros de sci-fi, todos os livros dela são premiados. Depois que você lê a Úrsula, você vai esquecer um pouquinho Asimov. Então, assim, nós temos para tudo. Entendeu? E a Isso eu tô gente falando, tem né? que Divulgar. falar e divulgar. Divulgar. Então, esse movimento do Leia Mulheres é muito importante. O Leia Mulheres Negras também está saindo daí. Tem outras afirmações, né? Também você lê romances, né, que defendam outras ideologias para ir formando na cabeça dos leitores essa sociedade plural em que nós vivemos. E me conta como que é a mediação feminina, como que é feita? Eu não sei se eu diria muito assim, a mediação feminina, tá? Mas assim, talvez, o que é mediar? Você está aqui fazendo uma mediação. É ser ponte. Uhum. Então, como é que é ser ponte entre um público e um outro que fala? Ou entre um que fala e um que escreveu? Então, na mediação, pelo menos eu vou falar do projeto Calangos Leitores, que é onde nós atuamos. A gente usa a metodologia dos clubes de leitura, onde a partilha é fundamental. Então, a mediação pode até ser entendida, por exemplo, numa biblioteca, com atividades de incentivo à leitura. Então, tem, por exemplo, o Antônio Cândido, ele cita no ensaio dele, O Direito à Literatura, que quando o Mário de Andrade assumiu a biblioteca de São Paulo, ele promoveu muita coisa de incentivar a leitura. Tinha, parece que, umas combis ambulantes levando livros. Tinha um personagem que escrevia, tinha um avatar que mandava cartinha para o pessoal dizendo: olha, chegou um livro parecido com aquele que você leu e tirou, que tal vir aqui na biblioteca? Então, isso é uma mediação, porque você está incentivando uma pessoa a voltar aqui, pegar um outro livro, ler. E outra, que tal aparecer aqui para contar para alguém o que você achou da leitura? E aí está o grande, eu falo que é o grande, sei lá, a pedra angular. Todo mundo lê a mesma obra. Todo mundo. E daqui a um mês a gente senta e conversa sobre aquela obra. O que vai acontecer conosco? A gente vai crescer como leitor e a gente vai crescer como ser humano. E pode até ter briga, né? Não tem. Não? Não. É um grande exercício de cidadania. Tem eu vou contar casos, né? Tem um garoto, era do Cruzeiro, do Centro de Ensino Fundamental 1 do Cruzeiro. Ele dá esse depoimento num dos vídeos que estão no nosso canal do YouTube. Ele diz: eu sempre leio o livro mais de uma vez. Dizem que ele lia 2, 3 vezes o mesmo livro antes de chegar para a reunião. E ele fala: o que eu mais gosto dos encontros é que eu venho com a minha opinião aberta. Porque eu gosto de escutar os outros, porque eu posso mudar.
de opinião. Agora, olha que coisa Mas linda. vou te falar o seguinte, não pode ser com fã. Com fã. Não pode. Porque se Fã. a gente for discutir, por exemplo, um livro do Harry Potter aqui, com fãs de Harry Potter vai ter briga. Eles brigam entre si? Brigam entre si. Acho que a gente já leu algum Harry Potter. Não, é engraçado. Eu não lembro de nenhuma briga. Eu lembro de opiniões diferentes. Mas eu acho muito bonito dizer assim, eu vou ler o livro de novo, porque isso que o fulano falou, eu não vi. Então, eu vou voltar nessa parte para entender. As metodologias são muitas dessa conversa. Então, principalmente quando a gente vai fazendo a roda, quem às vezes fica por último diz assim, eu já mudei a minha opinião escutando os outros, porque quando eu vim para cá, eu pensava em falar isso, mas escutando fulano, ciclano, beltrano, eu agora já penso isso. Eu sempre leio muito com nota de rodapé e com livro de apoio. Principalmente obras que eu não vou ter muita noção. Porque, assim, sempre tem entrelinhas, né? Dostoiévski, essas coisas assim. Eu não vou conseguir ler sem um apoio, né? O Inferno de Dante, acho que eu estou lendo há 3 anos, enfim. Cada hora eu vejo uma coisa, uma Aí referência. Deve ler Exatamente. Mais. Então, assim, seriam essas referências humanas, vamos dizer assim. Nossa, genial. Outra coisa que eu acho, assim, muito interessante é os comentários que eles mostram como que aquele livro transformou um preconceito. Eu gosto de contar essa história. Eles leram o Maurice Druon, O Menino do Dedo Verde. Aí um garoto também nessa faixa de idade, 13 anos, falou, antes, tinha isso é legal de contar, tinha um marcador de livro com uma frase do Mário Quintana, que dizia assim, o livro não muda o homem. O livro não muda o mundo. O livro transforma o homem e o homem transforma o mundo. Aí ele pegou o marcador e disse, isso aqui é verdade, porque eu me transformei depois deste livro. Aí você olha aquele garoto, né, cabeludinho assim, de 13 anos, brilho no olho, e diz, antes desse livro, eu achava que quem estava preso tinha mais... desculpa o termo, se ferrar. Fica lá, fez alguma coisa errada, que fique lá, apodreça na cadeia. Depois desse livro, não. Eu agora penso que quem está preso é um ser humano, igual a mim, e que só precisa do que eu preciso, um propósito. Aí, gente, aí você pensa assim, né? Uma obra só fez toda essa volta no pensar dele, nessa reflexão. Então, o que 10 livros não vão fazer por esse garoto? Você acha que esse garoto vai estar comprando arma quando adulto? Drogas, entende isso? Né? Então, nesse ensaio do Antônio Cândido, quando ele fala, né, a importância de se ler, né, como algo fundamental, como comida, como roupa. Então, esse direito à literatura faz parte dos direitos humanos. A gente está o quê? Nós estamos investindo em cidadania. Esse mundo polarizado, não saber escutar o outro. Não. Eu não vou dizer aqui, né, mas, por exemplo, eu vejo escutar o outro, esperar o outro falar. Então, essa arte... Só no WhatsApp. Então, que você tem que escutar a mensagem. Então, isso toda. Sabe muito que bonito. Eu tenho muitos livros físicos, não consigo ler em PDF, por visão mesmo. E aí eu comprei um livro, Alice no País das Maravilhas, que eu adoro, para minha sobrinha. Acho que ela tinha uns 6 anos. E aí tinha as figuras no livro. Aí ela pegou o livro, me empresta aqui para eu te mostrar o que ela fez. Ela pegou a figura do livro e fez assim, ó. Tentando abrir. Aí eu fui explicar a ela que não era digital. Ela perdeu completamente o interesse na hora. Eu fiquei arrasada. Eu falei pro meu irmão, eu falei, Júnior, pelo amor de Deus, vamos comprar. Eu comprei o
Pequeno Príncipe, que abria e fazia assim. Aí ela começou a se interessar um pouco mais. Então, eu acho também que a mediação para a mulher vale muito para o futuro dos nossos livros, né? Das nossas crianças terem esse acesso ao livro físico e a essa mediação entre mãe e livro, vamos dizer assim, né? Que dá para o filho. Eu tenho uma youtuber que eu assisto há 10 anos. Olha você só. vê, mais de 10 anos, Tati Feltrin. E ela, você falando agora, ela é minha mediadora de livros. Eu assisto ela para ela me convencer a ler um livro. Entendeu? Eu olho lá os Sertões Veredas, eu falo, não, galera, não consigo. Ela fala de uma maneira tão apaixonada, mesmo quando ela não gosta do livro. É incrível, gente. Depois eu digo para todos vocês, mesmo quando ela não gosta do livro, ela fala de uma maneira, ela é uma leitora mesmo. Eu falo, poucas pessoas são leitores, não é? Não é fácil ler um livro. Então, ela fala de uma maneira tão apaixonada que ela media o livro para mim. Isso. E depois eu vou lá e leio o livro. Não gosto também, vou lá e falo para ela, não gostei também do livro. Mas eu li, entendeu? Eu tive a minha opinião e tudo. Agora, eu fico imaginando isso num mundo real, que, tipo, durante o livro, eu posso fazer... Vocês têm WhatsApp? Para durante a leitura, você falar com o outro, te trocar, ou não? Vocês ficam nesse Não, é uma roda de conversa, é isso. Não, pode conversar ao longo da leitura, ver em que ponto que tá, e conversando, não tem problema nenhum. Porque eu sou muito passional. Às vezes eu tô lendo o livro e me chateio, eu guardo o livro na gaveta, às vezes anos para continuar lendo. No Calanques Leitores, você seria obrigada a terminar a leitura. Eu vou porque entrar é obrigado a ler, mesmo se você odiar o livro. Porque isso vai criando essa capacidade de análise e mostrar os pontos que te incomodaram naquele livro. Então, é muito importante. As melhores reuniões nos clubes de leitura são quando eles não gostam do livro. A reunião dura muito. Por exemplo, Dom Casmurro foi super polêmico, mas hoje eles guardam o Bentinho como personagem que volta e meia eles estão lendo um conto, uma coisa assim. Esse cara aqui parece o Bentinho. Esse cara aqui precisa de terapia, igual o Bentinho, sabe? Então, assim, é muito importante o ler, mesmo que não goste. Mas você estava falando do Grande Sertão Veredas, então eu vou abrir aqui uma pausa para a gente falar da Lucília Garcês. A Lucília Garcês, né, infelizmente fez um ano agora que ela nos deixou, e ela foi a grande incentivadora do Calanques Leitores. Ela coordenava um clube de leitura, que alguns de nós aqui participávamos, e o livro preferido dela era O Grande Sertão Veredas. E nós fizemos um livro que se chama Quando Vier a Primavera, é um tributo a ela. É composto de vários livros, aliás, vários textos em homenagem a ela. E um dos textos é da professora Gina Vieira Ponte, que eu não sei se você conhece, que criou o projeto Mulheres Inspiradoras, que é outro projeto que traz escritoras mulheres para as escolas dentro de um currículo regular, que é algo, nossa, é lindo o projeto dela. Mas aqui tem uma carta dela para a Lucília, onde ela fala que quando a Lucília falou sobre o Grande Sertão Veredas, e ela demorou um tempo para ler, mas quando ela encontrou com Riobaldo, eu vou ler aqui o que ela disse. Olha, ao encontrar-me com Riobaldo, que dizia: no real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam. Melhor assim, pelejar por exato dá erro contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso. E aí depois ela conta que esse romance foi abrindo frestas na vida dela e que provocaram grandes erosões. Entre aspas, eu queria decifrar as coisas que são importantes. Queria entender do medo e da coragem, e da gana que empurra a gente para fazer tantos atos, da coragem ao suceder. Então, gente... E aí ela vai só contando como que esse livro foi importante na vida dela, e ela acredita, a Lucília, que foi uma mediadora de leitura ao incentivar, não só ela, como muitos
a lerem. É isso. Eu demorei muito para ler também o Grandes Sertões. Eu tinha até que ler para fazer uma prova na faculdade de jornalismo e eu não fiz essa prova. Eu não consegui ler. E tem uma... Assim, como eu te falei, né? Sou bem passional, assim, Ela nas rasga leituras. livro, já vi tudo. Nossa, eu escrevo no livro, rasgo o livro. Então, quando eu li A Morte da Cachorra-Baleia, O do Vidas Secas. dos Vidas Secas, e quando eu li A Morte do Dumbledore, do Harry Potter, gente, não conseguia. Meu pai chegava em casa e falava: o que você tá... morreu. Nem em filme, porque em filme eu fico vendo e falando: nossa, deve ter sido difícil ter feito aquela cena, né? Deve ter colocado muita água ali. Será que isso é ketchup? Eu não consigo imergir, mas no livro eu já joguei livro fora, já queimei livro, já... Olha, é passional. Já, tenho muitos livros em casa, muitos herdados da minha avó, até aqueles de banca que a gente comprava, que tinha as capinhas duras de... Então, assim, é bem bonitinho. Hoje não tem tantos, né? Mas tenho esses bonitinhos. Mas são livros que... Foi o que você falou. Que às vezes me revolto com o autor. Ana Karenina, eu sou revoltada com o autor. Matou ela daquele jeito. Falei, não pode ser. Os calangos têm essa mania também. Eles, às vezes, odeiam quando um personagem morre e eles ficam criando finais alternativos, que é muito interessante. E por falar assim, em finais alternativos, a gente podia convidar, que está aqui presente, a escritora Ana Maria Lopes. Ela escreveu um livro chamado A Guerra Invisível. Você tem um aí para trazer para a gente? O livro é um romance histórico sobre as mulheres na Guerra do Paraguai. E uma amiga nossa, historiadora, defendeu que esse livro... Vem para cá, Ana. Vem, Ana, para cá, gente. Defendeu que esse livro... que foi publicado pela gente, ou seja, nós somos um selo editorial, né, pequeno, uma editora independente, que esse livro fosse para uma grande editora, para que ele pudesse chegar às pessoas, né? Aos jovens do ensino médio, porque essa historiadora defende que ele seria fundamental na formação deles, né, de estudantes. E aí, o que a gente fez? Falei, eu me animei, falei com a Ana. Ana, tem um grupo de calangos do ensino médio, Centro de Ensino Médio Júlia Kubitschek. É a primeira escola do Distrito Federal. Fica na Candangolândia. E eles toparam ler o livro, e sempre que os calangos leem um livro de um autor que mora aqui na cidade... A ideia é promover esse encontro leitor e criador. E aí vou deixar a Ana contar como foi a reunião. Gente, Ana, e pode perguntar sobre o livro conta também. Conta um pouco do livro pra gente. Não, confesso que eu fiquei muito assustada, porque é falar de guerra, a Guerra do Paraguai, que foi um dos episódios mais sangrentos, né, do século XIX, na América do Sul, né? Acho que foi tão terrível quanto a Guerra de Secessão Americana. Enfim, a ideia do livro... Eu fiquei assustada, porque, assim, será que esses meninos vão ler e vão gostar? Porque, assim, a ideia do livro, eu vou resumir, uma vez, na década de 70, eu fui a Foz do Iguaçu, Sete Quedas, e aí nós resolvemos ir ao Paraguai, na fronteira, e eu me deparei com um muro escrito assim, abaixo o imperialismo brasileiro. Assim, eu falei, como assim abaixo o imperialismo brasileiro, se nós gritamos no Brasil abaixo o imperialismo yankee, enfim. E aí me assustei. E aí eu fui atrás de ler a história do Paraguai, né? E aí realmente eu passei a ler sobre a guerra e aí fui tomando conhecimento desse episódio terrível. Isso na década de 70. E aí fui estudando, colhendo material, arrumando fontes e nunca escrevia.
Até que um dia, quando nós estávamos em São Paulo, eu com a Claudine estava finalista do Jabuti com esse projeto Calangos Leitores. E a Cíntia Krimler era No finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Exato. Então, a gente que estava lá para prestigiar esses Exatamente. prêmios. Bom, e ficamos lá porque realmente foi a festa da literatura e passamos dias assim memoráveis lá em São Paulo, em contatos e tudo. Bom, na volta... Posso contar? Pode. Na volta, 1h20 de voo, essa moça aqui do lado, como é que você não escreveu esse romance? Você tem que escrever esse romance. 1h20 dizendo, fulano, Dostoiévski escreveu não sei o que há tanto tempo, e não fulano, sabe? E, de repente, eu falei, gente, eu tenho que escrever. Porque ela foi Não assim... vai parar de falar. Não parou. Você tem que escrever, você vai fazer isso. Chegando em Brasília, nós vamos fazer isso. Conclusão, eu falei, gente, se a Claudine falou isso, eu vou fazer. Tá vendo? Realmente é imperioso. E aí, realmente, eu já tinha fontes e escrevi. Eu comecei a perceber que o elemento feminino, ele praticamente não existe na historiografia oficial brasileira. Entende? Os grandes heróis são extremamente fictícios, então Mandaré, Caxias, enfim, Osório, são heróis até inclusive forjados. E passei a elencar mulheres fantásticas. Em cada livro eu ia, sabe, anotando o nome. Adivinha quantas mulheres ela listou? Chuta o número. 50. Ah, quem me dera. Eu listei 364 mulheres. Quase uma por cada dia do ano. Com nome e sobrenome. É legal. Que participaram, elas participaram da guerra como acompanhante do marido, como prostituta, como mãe, porque as mães iam juntas, como enfermeiras, muitas, sabe? Enfim, mulheres fantásticas, não só do lado brasileiro, mas do lado paraguaio, as índias guaranis também. Então, eu falei assim, gente, eu vou fazer essa saga. Criei 2 personagens, os 2 únicos personagens criados, né, para fazer a ponte da história. Ficção. É uma moça da corte, né, de Dom Pedro II, e uma escrava. As 2 grávidas, por circunstâncias terríveis e tal. E elas vão, o pano de fundo é a guerra do Paraguai, e a personagem principal, ela vai atrás de um grande amor, do qual ela está grávida, e é aí que tem um episódio interessante com os Calambos. Enfim, ela passa a guerra inteira vendo aquele sofrimento e as mulheres vão surgindo. As mulheres paraguaias, principalmente, que elas tiveram que reconstruir um país. O país foi totalmente destruído, a população masculina, acho que 90 e tantos % foi exterminada, inclusive crianças, principalmente crianças, velhos, tudo. Então, o país ficou amínguo, e as mulheres é que tiveram que pegar a questão na unha. Enfim, eu achei que seria uma leitura extremamente pesada, porque se falar de guerra e dos horrores da guerra, talvez não fosse adequado para essa criançada de 13, 14 anos. Eles estão no ensino médio, né? Então, eles estão nessa faixa de 14, às vezes até 18 anos. Mas foi uma surpresa, assim, incrível, porque eu fui com medo, confesso, assim, porque os jovens, eles não têm a censura que um adulto tem. Se alguém compra o meu livro, fala assim, gostei, muito bom, não sei o quê, você não sabe se aquilo ali é verdade ou não. Mas o jovem, ele não tem, sabe, essa coisa da simulação. E vai, é sem censura mesmo. Eu fiquei lá, tremendo um pouquinho, mas foi uma experiência fantástica. Eu falei para a Claudine, disse assim, eu saí em estado de graça, porque eles se jogam no livro, eles não são leitores só, sabe? Eles são cúmplices do autor. Eu percebi isso claramente porque eles, assim, se fosse ela, a personagem, eu não iria atrás de macho no meio de uma guerra, sabe? Não, em tempo nenhum, né? Em tempo nenhum. Aí a gente fala assim, mas você conhece alguém hoje que poderia fazer isso? conheço, sabe? Enfim, então, essa troca,
Por isso que esse projeto Calangos Leitores é um projeto assim que o coletivo Maria Cobogó abraçou por causa da excelência dele, né? As opiniões deles, as verdades que eles contam, o que eles propõem para a sua leitura. Sem spoiler, eles queriam mudar o final. Queriam mudar. Ficaram horrorizados, não podia ser. Por que você não fez assim? Sabe? E aí eles te colocam em cima mesmo, assim, na parede, para saber por que você construiu daquela forma. Uma água para você. Obrigada. Porque, enfim, então foi assim uma experiência para mim maravilhosa. E eu vi assim. E você ficou com vontade de mudar o final? Não. Você explicou para eles. Eu expliquei porque o livro, inclusive, ele fala, é uma saga feminina, de mulheres, e aí tem elementos assim da questão do racismo, porque tem uma africana escravizada que é colocada como escrava, abusada pelo pai dessa personagem principal, que era escrava da casa dele. Enfim, tem a questão do racismo, tem a questão da mulher, tem várias questões, sabe, inclusive de questões de costumes que eu coloco no livro. Mas a participação deles foi tão impactante que eu falei assim, gente, eu queria escrever um livro por ano só para ir nos Calangos, sabe, fazer essa troca, porque eles me deram muitas verdades sobre o livro. E eu estou falando demais? Não, pode falar, tá? Tô querendo ler o livro já. Então foi assim, eu vi, sabe quando você vê crianças, eu chamo de criança porque são 13, 14 anos, são jovens, mas os olhos brilhando, assim, com raiva de um personagem. Sim, eu super entendo eles. Assim, eu escrevia para os autores. Tá? Porque na minha época não tinha, haters. Não tinha ainda, não tinha internet, não tinha e-mail, mas eu escrevia carta e falava, por que você fez isso? Muda isso. E eu acho que imagina, com 13 anos eu encontrar assim um autor, nunca tive tem essa mágica também, uma mágica. Que eles olham o autor assim como se fosse, não vou dizer uma divindade, mas como se fosse uma coisa superior. Um criador, né? E que proporcionou para ele aquele momento, né? E então realmente assim foi uma das experiências desse ano, foi bem impactante E mesmo. confirmou a visão dessa nossa amiga historiadora que esse livro é importante para essa faixa etária, porque vários se interessaram em conhecer mais sobre a Guerra do Paraguai, ou seja, conhecer mais sobre o nosso contexto histórico. E isso é muito bonito, né? Um livro também provocar. Alguns falaram até que foram pesquisar. Alguns falaram. Teve essa coisa do matar, né? Alguém. Teve um livro que eu distribuí num desses clubes, que era de um autor que mora aqui na cidade, o Zé Rezende Júnior. Conhece ele? O livro se chama A Cidade Inexistente. Foi finalista do Prêmio Oceanos. Na capa tem um homem, você vê que é um homem de idade, e meio que um cachorro. E você não sabe se eles estão vivos, estão mortos. Não. Eles pegaram e diziam assim, esse cara vai matar o cachorro? Assim, já. Aí foi muito legal, porque quando o Zé chegou para conversar com eles, eles começaram sobre isso. Falou, comecei lendo pensando, se ele for matar esse cachorro... Chamar a Luísa Mel, né? Exatamente. Não, a capa vende o livro também, né? Sim. As capas, principalmente para crianças, né? Esse que você estava aí é maravilhoso, essa capa. Essa aqui. Esse o quanto... Não, esse aqui é a William das letras. É um desenho quadro, da né? Débora Dornelas. É um quadro que ela fez a pedido da Alessandra Rosco.
E é um IP, né? É lindo. Porque foi. Lindo. A gente Lindo. fez camiseta. Temos aqui a Rosângela, estava conosco, Que é a outra Cris. escritora maravilhosa. Olha aqui, então você vê que. É lindo demais. Ah, vocês aqui, né? Isso. Vou deixar com você esse Ai, que exemplar lindo. aí e esse aqui também, da Obrigada. Lucília Garcês, Aqui você que tem o- conhecer. Tem o texto da Gina Vieira Ponte, Sertões também. que é uma pessoa fantástica para uma conversa aqui, porque viu, Marcos, o projeto dela, Mulheres Inspiradoras, o que ela percebeu? Ela dava aula, né, no ensino fundamental. E ela resolveu abrir uma página no Facebook para se relacionar com os jovens. Ela achou que com aquilo ela se aproximaria. E ela começou a ver algumas postagens das garotas, assim, sem julgamento, mas sei lá, fazendo dancinha do tchan, fazendo não sei o quê. Então, ela disse, eu preciso promover outras referências Exatamente. para essas meninas e para estes meninos. E aí ela criou um projeto dentro do curso regular de português, que é a matéria que ela dava, onde eles iam lendo, tipo, Conceição Evaristo, Anne Frank, acho que leram biografia da Rosa Parks, eu não sei se leram, aqui de Brasília, acho que a Meimei, a Cristiane Sobral. Então, ela começou a dar esse conteúdo, é uma mediação. É uma mediação. E eles foram fazendo os exercícios, aí eu não sei explicar exatamente, né? Foram fazendo os exercícios e no final do ano, como tipo, a conclusão, né, do curso, eles tinham que encontrar alguém na sua comunidade que fosse uma mulher inspiradora. Ai, que lindo. Gente, se você vê o livro, dá vontade de chorar, porque às vezes vem assim, é a minha avó. A minha avó, que é costureira, porque às vezes tem uma pessoa analfabeta, mas que nos ajudou, que criou a gente, que é isso. E isso começa a abrir para os homens também um olhar feminista. Sim. Então, é muito importante eu acho esse projeto da Gina. Ela conseguiu ganhar um prêmio internacional, ganhou dinheiro para fazer em algumas escolas. Não sei te dizer como que está hoje, mas outro projeto. Que tenha desenvolvido, porque é muito interessante, né? Colocar esse olhar importante para as mulheres, porque acho que é isso que a gente vai perdendo, né? Com aquela transformação que eu te falei, da minha voz leitora para uma voz masculina, porque a gente vai perdendo essa referência feminina, porque vem muitos homens importantes na nossa vida, pela mídia, enfim, né? Por tudo. E a gente transformar isso, ter uma autora, por exemplo, sentada com os meninos lá, é maravilhoso. É maravilhoso. E muito que eles pensam assim, eu posso ser um escritor. Eu posso ser uma escritora. Nesse dia, um deles manifestou que tem coisas escritas, guardadas. Eu achei a coisa mais linda. Uma menina também falou que fazia poemas e tudo. Realmente é um projeto fantástico. E eu acho que e ver que é viável, né? Porque só o livro a gente não vê como que é. Né? Como que esse livro chegou aqui? Quem escreveu, né? O que está por trás disso? E outra coisa é você assim, quando você lê o livro, você tem aquela sua opinião, né? Que, enfim, gostei, não gostei, acho isso, acho aquilo. Então, você pode querer matar o autor, o personagem, enfim, não discordar. Mas quando você lê em conjunto, e esses jovens lendo em conjunto, parece que cria-se uma mágica, porque eles transformam a história, eles recontam a história, eles dão... teve uma vez, não foi nessa vez que eu fui, mas eu lembro de uma vez que eu fui assim, ela me convidou, eu fui assistir, e só fiquei lá assistindo. E um menino virou e falou assim, eu achei essa história muito clichê. Um menino de 13 anos de idade, sabe nem que fala é assim, clichê. Muito clichê. Ele sabe. Assim, Então eles estão tendo um vocabulário melhora, a escrita melhora, a professora de redação comenta mesmo como é que é importante, a importância de ler, e leu em conjunto. E como são meninos e meninas, existe
uma troca de referências. Nesse livro, por incrível que pareça, os meninos deram muito mais opiniões, apesar de ser um livro extremamente feminino e feminista, eles deram muito mais opinião até do que as meninas, o que eu achei extremamente curioso, né? Então, eu acho que essa troca, menino, o rapaz, a moça, ler em conjunto é extremamente importante. E eles aprendem a ser leitores, né? Porque era o que a gente estava falando. Porque não adianta eu ler esse livro e não entender o que ele quer dizer, né? O que o autor quis passar. Ficar inventando coisas da minha cabeça. Então, a conversa para realmente chegar no objetivo do livro é fundamental. Claro. Com certeza. Se a gente pudesse fazer isso, né? Ampliar isso de uma forma assim mais intensa, né, nessa cidade, nesse nosso quadradinho, seria maravilhoso. Não, eles vão, essa coisa, aprendendo a conhecer que leitor eu sou. Que leitor eu sou. E isso é muito interessante. Então, você vê uma garota que leu Machado de Assis. Eles leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, no Gama, numa escola lá, e é ensino fundamental. E anteriormente eles tinham lido a peça, texto integral do Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Aí ela até vai falar sobre o Memórias Póstumas e diz assim: eu descobri que eu adoro clássicos. Que bom. E que Machado de Assis é muito melhor que Shakespeare. Não é fantástico? É fantástico. Né? Assim, uma garota que não terminou ainda o ensino fundamental, ou seja, descobriu que ama clássicos. Eu adoro clássicos. Depois que você conhece os clássicos, você vê que tudo que você gosta depois disso vem dos clássicos, né? Isso. Um garoto leu uma vez O Alienista, do Machado de Assis. Falou: descobri que eu não sei falar português. Eu agora quero ler vários livros do Machado de Assis, porque eu preciso aprender português com o Machado de Assis. Que maravilha. Fantástico. O Alienista, falando nisso, ele diz assim: o que seria a Casa Verde do Alienista hoje? Essa é ótima, Marcos. Cancelamento. O cancelamento. Cancelamento. Genial. Então, o cara está cancelado, então ia ser a Casa Verde. Então, é muito bonito Genial. Eles fazer essa ligação com o presente, né? O universo deles. Isso, o universo deles vai ficando muito, muito rico. Porque no projeto, a gente, antes da pandemia, eu conseguia fazer 10 encontros por ano em cada clubinho. Com a pandemia, a gente diminuiu o número de escolas e o número de participantes, e fazendo essa coisa virtual. Não morreu o projeto, mas ficou aquela coisa mais morna, porque o olho no olho é outra coisa. E aí, agora que a gente, recuperou, está muito legal, porque eles estão, assim... Eu acho que é igual todo mundo, quando a gente tá, isso aqui que a gente está fazendo, é muito importante, essa coisa do olho no olho. E eles leem, além dos autores que moram na cidade, isso é escolhido por eles. Um clássico da nossa literatura, versão integral, e tem que ler também clássicos da literatura universal. Esses a gente permite que seja uma adaptação de um Dom Quixote, Os Miseráveis, o Moby Dick, mas, nossa, por exemplo, Morro dos Ventos Uivantes, o Frankenstein, Orgulho e Preconceito, esses da Jane Austen, eles leem a versão integral. E aí vai ficando muito rico, porque eles vão tendo acesso a vários gêneros e descobrindo o que eu gosto e o que eu não gosto. Porque eles têm que ter também essa referência, né? Que eu falei, tudo vem de uma... Shakespeare, às vezes você encontra referência em tudo. Tudo. Shakespeare é muito chato, mas adorou a novela do Cravo e a Rosa, que é da Megera Domada, né? Aí, tipo, a pessoa nem sabe que gosta e gosta, né? Só não tem a referência para saber de onde gosta. E os blockbusters, né? Que eu falo assim, esses que seria tipo John Green, até o do Harry Potter, esses que são
Não, os best-sellers, né, que a gente pode classificar como literatura contemporânea para jovens adultos. Então, esses também eles têm acesso a essa literatura e é muito bom. Ah, toda a literatura é maravilhosa, né? Por exemplo, eu queria que eles lessem Admirável Mundo Novo. Nossa, eu amo. Já que você falou do Asimov 1984, e tal, né? Admirável Pois é, Mundo só Novo. que aí eles escolheram lá um blockbuster que se chama Reboot. Já leu ele? Não. Gente, aí quem perdeu o preconceito fui eu. Bom? É fantástico. Aí, tá vendo? E vai virar série e tal. Então, assim, a gente também perde preconceito junto com eles. É isso que eu tô te falando. A gente tem que, por isso que eu A troca. escuto a mediadora, porque ela me convence a ler uns livros que eu nunca ia ler. Que eu olho e falo, não, sem chance de perder meu tempo com isso. Chego lá, ou o livro é muito bom, ou é muito ruim, que depois você pode falar mal, né? Agora, por exemplo, eles leram os contos da Catherine Mansfield. Olha essa, faço para Rosângela saiu. Mas sabe o que eles disseram? Descobri que eu adoro contos e eu quero estudar letras. Aí. Já vai formando, né? Vai formando a pessoa, né? Vai formando. Eu li Paulo Coelho, com todo mundo falando muito mal do Paulo Coelho. Tem os livros que eu gostei, tem os livros que eu não gostei. Tem os livros que eu falei, nossa, bom, Brida, ótimo, achei. Outros que eu falei, não, E você perda ainda de tempo. tem os livros físicos Tenho, dele? tenho. E essa é outra característica do projeto. O livro que eles leem fica para eles. Então, eles normalmente eu vão sou criando assim. a biblioteca Na verdade, eu tenho até deles. mais livros do que eu ainda não li, sabe? Tem uns que ainda não cheguei. Nem Mas se eu fala. comprei, vou Nem te ler. fala, nem fala. Eu me apaixonei perdidamente em 2019 por uma trilogia, que eu gosto muito das Brumas de Avalon. Já li. E aí é uma versão... quem não leu, né? Aí é uma versão do ponto de vista masculino. É uma trilogia Excalibur, O Rei do Inverno e A Morte do Rei, eu acho. São 3 livros que contam toda a história das Brumas de Avalon pela visão masculina. E aí a gente troca, porque, para mim, as Brumas de Avalon sempre foi uma história muito feminina, né? É do Rei Arthur, mas para mim, na minha cabeça, é uma mulher contando. Então, essa não. Aí tem a visão dos homens na guerra. Então, assim, a visão que a gente tinha só do romance, né, da tragédia e tudo, eles contam as batalhas e o que eles sentem, né, o sangue na boca. É maravilhoso. É uma trilogia muito legal. Eu li a coleção toda também. São 3, né? Aí eu comprei agora, tá lá bonitinha a capa. Mas eu quero ler mais mulheres, quero ler mais... Que bom. O Tagore me incentiva muito a ler mais livros de autores brasileiros. O Tagore esteve conosco no Gama. Eles leram um livro da Marina Oliveira, Sim. A Parede Branca do Meu Quarto. Ele, super parceiro do projeto. Aí ele fala, pode começar a ler. Aí ele me manda uns livros também, me mandou uns livros maravilhosos. Tem as do Maria Cobogó também, né? Aqui tem várias escritoras. Madalena Rodrigues, Lilian Neves. Quem mais está enxergando? Eu vou falar por isso. Eu vou falar, as Maria Cobogó. Tem Diane. muita gente aí. Vou propor para o Linhares da gente fazer uma editoria lá nas redes sociais da BDB Cultural, só com dica de livro de brasileiros e mulheres. Maravilha. Realmente as mulheres estão começando a... Viu? Já aprovou. Já aprovou. Tem muita autora maravilhosa hoje em dia. Realmente, assim, contemporâneas fantásticas. Mulheres incríveis. Aí vou entrar em contato com vocês para pegar as dicas. Fica à vontade, conte conosco. Gente, eu quero agradecer muito. Vocês são 2 mulheres maravilhosas e lindas. Sério, as duas, vou comprar os livros. Esse aí, esse já é meu próximo, porque eu vi a novela do Pedro II agora, né, que passou, e teve umas cenas da Guerra do Paraguai. Lógico, né? Totalmente nada a ver. Nem vou te falar que a gente riu, né, porque, enfim, mas pegou, assim, eu te confesso que depois que eu vi aquela novela, eu fui pesquisar muito sobre o Pedro II, sobre a Leopoldina,
e sobre a Guerra do Paraguai. E eu descobri muita coisa assim que eu não aprendi no colégio. Tem uma biografia sobre a Leopoldina que, ela era que uma é mulher muito forte, boa. né? Dizem que é fantástica. Que ela era quase eu não li ainda, mas me elogiaram muito. Eu adoro biografia, eu vou procurar dela porque eu vi muita coisa assim que eu não sabia. Para mim ela era só a mulher do Pedro II. Tá vendo como eles diminuem? Não, porque a leitura ela amplia, né, seu universo. Nessa pesquisa eu li muito sobre Dom Pedro II. Então aí eu descobri que ele era diabético e uma vez desmaiou porque comeu doce de figo em Bagé, sabe? Aí você vai descobrindo assim que ele era meio frágil que o de fulano saúde. tem uma fístula. Realmente você passa a ver a história de outra forma. Eu acho que na novela ele tinha epilepsia, alguma coisa assim, e ele tinha umas crises e ela meio que, entendeu? Dava um suporte emocional e tal. Aí ele, não sei se era. Eu acho que era, porque ele ficava babando, enfim, eu não sei. Crise epilética, sabe? Não sei o que eles queriam passar lá na novela, mas era alguma coisa séria. Que ele não sabia e ela era o, vamos dizer assim, o suporte emocional dele. E mesmo traindo ela várias vezes, ela ficava lá do lado dele. Aí por esse motivo que eu fui pesquisar sobre ela. Eu falei, será mesmo que ela sabia e tal? Das traições mesmo assim? E aí realmente eu vi que ela sabia, enfim. Aí vi toda a história dela, que ela foi muito forte mesmo. Teve muita opinião, que nunca ia imaginar. Que alguém de fora, que viesse para o Brasil, né? Uma mulher tivesse tido tanta, vamos dizer assim, importância. Se a gente for olhar... as mulheres que fizeram história nesse país e que não estão contempladas na história do Brasil, o negócio é um universo infantil. A Ana já escreveu o segundo romance resgatando uma outra personagem. Uma escrava, uma personagem... O Marcos já quer comprar o livro. Eu falei, esse nem saiu ainda. Esse não saiu. Ele falou, eu quero, além da Guerra Invisível, eu quero a charuteira. Eu falei, calma aí. Uma menina fantástica. Eu vi lá no Filha de escrava com senhor de engenho. Sabe? Senhor de engenho não, senhor fazendeiro de algodão no Maranhão. E ela foi criada como filha escrava. E a história se desenrola, ela vai tomando consciência da vida dela, ela passa a vender charutos, porque o pai, a crise algodoeira... Posso contar? Já está acabando aqui. Não, né? conta pra gente. Tem uma crise do algodão, o pai perde tudo, as fazendas todas ficam com uma, e nessa uma ele resolve plantar tabaco. E aí, com a sobra do tabaco, da folha do tabaco, ele faz uns charutos para ela vender pela cidade de São Luís. Ela percorre a cidade inteira, conhece todos os becos, ruas, vielas, buracos, esconderijos, tudo. Ela passa a conhecer todo mundo. E nisso já é no fim do século XIX, 1880 e pouco, já começa o movimento abolicionista no país. E ela passa a escutar o discurso dos meninos do liceu, os estudantes, comícios na rua, que eram imediatamente assim, dissolvidos pela Guarda Nacional, a Guarda de Dom Pedro, e ela passava a ter consciência da situação dela e tudo. E numa dessas, assim, disseminação de um comício, a Guarda Nacional caiu batendo na meninada, ela pegou um grupo de abolicionistas, levou pelo meio da cidade e foi encontrando esconderijos para ele. Ela passou a ser uma ajudante. Isso eu estou contando, parece uma história, mas é real. Ela passou a ser uma colaboracionista dos abolicionistas. E eles passaram a ter a maior confiança nela. E ela foi realmente uma grande abolicionista. Apesar de escrava, ela viu a Lei Áurea, né? O Ceará foi um estado que foi primeiro a reconhecer o fim da escravidão, né? E então o livro é todo narrado por essa voz feminina, por essa menina que vai tomando consciência do que ela é, porque ela é escrava. E a mãe dela pediu assim, olha, para o pai, né, para o fazendeiro, que ele ensinasse ela a ler e escrever, e ela realmente era letrada. Viu como é importante? Sim. E que aos 17 anos desse a alforria para ela.
Ele morreu, ela já tinha completado 17 anos, nunca deu alforria, mas, enfim, a história. Mas ela está no livro da Ana Maria Lopes. A gente pretende, já vou falar aqui, ele será lançado esse ano, tá? É bom falar assim, porque aí ela lança. Olha, você começa. Gostou? Cláudia, eu quero dar um com- spoiler para vocês. Ah, Nós recebemos o governo da Áustria esta semana aqui na biblioteca e já está em curso, está sendo definida a data com o governo austríaco. Deve ser no final de outubro, início de novembro. Nós vamos ter uma mega exposição vinda diretamente de Viena com olha, os pertences e com a história da Leopoldina. olha Oh, que maravilha. legal. Então falamos da Leopoldina no Uau. momento certo. Muito Tá? bom. Então, já avisando para vocês, Que a gente bom. não spoiler, né? Isso ainda está Tá. em tratamento, né, Que com bom. o pessoal do governo, mas de outubro para novembro a gente vai estar recebendo aqui na biblioteca Conta uma com a exposição gente. oficial Ah, do com certeza. governo austríaco, uma exposição oficial da Leopoldina. Maravilha. Que bom. Pô, parabéns. Muito bom. Iniciativa Mulheres, fantástica. né? Que a gente tem que. Isso. Mulheres. Que a gente tem que pegar do passado e dar a devida importância que elas tiveram. Não, assim, daqui para frente, ótimo, a gente vai lutar, vamos incentivar e tudo, mas eu acho que esse passado é muito importante. Da gente pegar essas mulheres que foram Resgatar. silenciadas, caladas, né, ignoradas e que por elas a gente Chama Guerra Invisível. Tá Elas vendo? foram invisibilizadas. É. Né? Bruna, eu não sei se cabe, mas eu trouxe um pequeno poema da Conceição Claro que Evaristo. Aí quando você falar assim, estamos terminando, aí eu quero terminar pode- com esse poema. pode terminar então. Mas eu não Estamos sei terminando. se alguém aí quer falar alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta Tem para as perguntas? autoras? Saber o nome do livro sobre o Paraguai. É a Guerra Invisível. A Guerra Invisível. Isso. Ah, depois que acabar aí que a gente tem alguns exemplares, a gente pode mostrar para vocês. Então, gente, vou recitar para vocês um poema de 2017 da Conceição Evaristo. Ele se chama Eu, Mulher. Eu com hífen, tá? Eu, hífen, mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios. Uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca. Vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos, inauguro a vida. Em baixa voz, violentos tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo. Antes, agora, o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, fêmea motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Que lindo. Bela escolha. Forte. Muito obrigada, gente. Quero agradecer Obrigada demais. a você, obrigada ao Marcos, obrigado a vocês que vieram. Vamos depois chamar mais mulheres escritoras Que aqui para a bom. gente conversar sobre mais livros e mais histórias, porque não podemos deixar de falar, né? E esse canal Com da certeza. BDB Cultural é muito, muito rico para isso. E segunda-feira eu tô lá na Candangolante. Ai, que bom, vamos combinar. E olha, Tá parabéns por esse projeto. É tão emocionante voltar a essa casa aqui que ficou tanto tempo fechada e a gente vinha e abraçava, né? Para ver Inclusive, se. a Ana tinha um poema dela nos mosaicos, num dos mosaicos do lado Os de mosaicos fora. ainda estão por aí, não? Os mosaicos estão sendo restaurados Me empresta Uau. esse livro. e a previsão é que no início do ano que vem, se Deus quiser, no primeiro semestre, vão ser todos recolocados. Ah, Marcos, isso é uma boa Eu vou. notícia. Deixa Obrigada. eu ver aqui. O poema da Ana, que estava aqui, já que eu estou nos poemas, né? Eu vou deixar ela mesma ler. E lógico. Eu já li. É o que está no. É quase um haikai. Choro porque a umidade do ar está baixa. Tento me fazer útil e úmida. Só isso. É o que Só tem. isso É Brasília, Só né? isso tudo. É Brasília. É mulher, né? Porque É a mulher umidade e é está Brasília. baixa. É lindo, né? Obrigada, gente. Então a gente vai encerrando. Linhares quer agradecer? Quero agradecer vocês em nome aqui da instituição.
convidá-las a voltarem. Todos os meses a programação está muito intensa. No mês de... não posso revelar porque tem uns motivos, depois eu falo para vocês. Mas no mês de outubro a gente vai estar recebendo a Gina. A Gina Vieira Ponte, ótimo. Tá? E também vamos estar recebendo uma outra amiga nossa que vocês devem gostar bastante, que é a nossa queridíssima Margarida Patriota, que vai estar conosco no final do mês. Então, assim, nós temos uma programação muito rica. Quem sabe em breve também a Rosângela Vieira Pontes, que é uma figura também muito querida. Uma hora ela aparece por aqui. Rosângela Vieira Rocha. Rocha, perdão. Está por aqui. Mas depois da Covid eu tenho que pedir perdão, toda hora eu confundo os nomes, viu? E Marcos, só para dizer, esses livros que eu estou deixando com a Bruna, nesse aqui eu vou te dar um exemplar, tem texto da Rosângela Vieira Rocha. Esse aqui, além do texto da Gina, tem da Margarida Patriota também. E lembrar que esta biblioteca também era a casa da nossa queridíssima Lucília Garcês. Ela esteve aqui muitas vezes, era grande amiga da Conceição. E nas primeiras atividades online da biblioteca, no ano passado, nós fizemos a homenagem contando a história da biblioteca, que foi um livro escrito infantil por quem? Pela Lucília. Então a gente tem sempre uma relação muito grande com ela. O espaço infantil, quando for reaberto, ele já foi batizado de Espaço Lucília Garcês. Ai, que lindo, então aqui nós temos uma trajetória com a Lucília, que é uma trajetória muito bacana, que todos nós temos, né? Quem ama a literatura de Brasília, a literatura brasileira, não vai esquecer jamais da nossa queridíssima Lucília Garcês, que era uma entusiasta dos livros. Total. E que ela tinha a capacidade de irradiar o amor por eles. Né? Quem conhecia a Lucília se apaixonava pelos dois, por ela e pelos livros. Com certeza. Então, esta casa se sente muito honrada em receber vocês. Voltem mais vezes. As portas estão não abertas, como diria a Conceição, estão escancaradas. Tá bom? Obrigada. Obrigada e boa noite, gente. Obrigada, boa noite.